Bom dia, meus amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD digital aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Nós continuaremos hoje o estudo da nossa revista Marcas da Vida Cristã, revista Palavra e Vida, que é desse segundo trimestre do ano de 2022. Nós viemos ao longo desse conjunto de estudos estudando as cartas de João. Estamos estudando ainda a primeira carta de João. Na semana passada, nós estudamos a marca do amor. Foi a primeira parte da lição que falava sobre a marca do amor, uma lição dividida em duas partes. Mas antes de começarmos e continuarmos o estudo sobre o amor, nós vamos orar pedindo ao Senhor que esteja conosco neste tempo, neste momento em que tiramos e investimos no estudo da sua palavra. Pai de amor, nós agradecemos por este momento, agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abra nossos corações e mentes, Pai, para que possamos aprender, possamos assimilar tudo aquilo que a Tua palavra traz para nós de forma tão sublime, Pai. Esteja conosco, que possamos compreender de forma clara. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, continuando, nós vamos continuar a lição passada, onde falamos sobre a marca do amor. O amor falamos isso na semana passada, o amor é tão importante que foi dividido em duas lições, não dá para falar numa lição só sobre algo tão profundo, a mensagem principal do Evangelho, como nós chegamos a ver na semana passada. E apenas para a gente contextualizar, na semana passada a gente viu que o amor ele é um mandamento, o amor não é apenas um sentimento, algo que brota ou que vem do céu e derrama sobre a nossa cabeça, chega ao coração, não é nada disso. O amor é uma ação, o amor é um mandamento e por isso ele se baseia ou se personifica em ações da nossa parte. E vimos também que o cristão, mesmo sendo o amor um mandamento, o cristão ele não tem a opção de não amar. Porque se ele não ama, ele está desobedecendo. E nós vimos, João fala sobre a marca da obediência, que é uma marca, nós chegamos a estudar em algumas lições passadas sobre isso. E também porque quando o cristão não ama, ele está negando aquilo que ele recebeu. Porque Deus nos amou de tal forma que entregou o seu próprio Filho. Então, quando nós negamos esse amor ao nosso irmão, a gente está negando o amor de Deus por nós. A gente vai falar vimos muitos textos que mostram desde a queda, na semana passada, desde a queda até a salvação, e nós vimos que tudo se baseia no amor de Deus. O processo de salvação se baseia no amor, e para o cristão ele não pode abrir mão, ele não pode dizer que ele não ama. Ele não tem essa opção. Amar é cumprir o mandamento. Nós vimos que o nosso autor, na semana passada, ainda trazendo para a gente relembrar, ele dividiu os tópicos, como é comum, os 3 tópicos. No primeiro, ele disse que o amor é a mensagem do Evangelho. O amor, ele é a mensagem principal do Evangelho. O Evangelho se baseia nessa mensagem, que é o amor, até porque o Evangelho é o amor de Deus por nós. E a gente viu que Jesus ele deixa um mandamento que ele diz, que João retrata isso, que é um mandamento novo, mas que não é novo. É interessante porque ele é novo na sua completude, ou seja, ele é novo no seu significado. Jesus ele traz essa nova significação para o amor, então ele passa a ser, e a gente compreende aí que é uma qualidade, o amor ele passa a ser um novo mandamento, enquanto no aspecto da sua qualidade, ele é um amor completo, um amor pleno. Porque quando Jesus se entrega por nós, ele mostra, ele transparece esse amor sublime, esse amor completo. Mas também na sua intensidade ou na sua quantidade. Esse amor do cristão, que o cristão precisa passar, é equivalente ao amor, e nós vamos até falar mais sobre isso hoje, mas é equivalente ao amor que Deus revela por nós, um amor de entrega. E também na sua origem, que também falaremos mais sobre isso hoje, que a origem do amor é Deus. A origem do amor não sou eu, não é você, meu irmão, não é você, minha irmã. O amor, a origem é Deus. Nós apenas transmitimos, através das nossas ações, esse amor que vem de Deus. Mas o amor também, esse foi o segundo tópico da lição passada, o amor é o antídoto do ódio. Ele anula o ódio, ou seja, quando nós amamos, não temos espaço para odiar. A ideia fundamental é essa, não tem espaço para o ódio quando a gente está transbordando o amor de Deus, o amor que vem dos céus. E por fim, o nosso autor traz como terceiro tópico o amor como um mandamento perfeito.
E ele mostra que mesmo que nós sejamos odiados pelo mundo, a gente não tem que responder da mesma forma. Pelo contrário, nós somos odiados pelo mundo, temos que amar o mundo, e é isso que Jesus diz também lá no Evangelho de João, e João retrata isso aqui muito bem. Ele chega a dizer que se nós não estamos nessa perfeição que é o mandamento do amor, ou na perfeição que é o amor, a gente é comparado a Caim, né, que teve ódio, e aquele que não ama é como Caim, que odiou seu irmão e foi assassino. Então ele fala sobre isso muito bem. Então, o nosso autor traz esses três tópicos, e hoje a gente continua estudando sobre o amor na perspectiva que João traz, e é interessante que João ele chega a ponto de dizer que o João é conhecido, né, como o discípulo ou o apóstolo do amor, já que ele trata tanto sobre esse tema, tanto no Evangelho quanto nas cartas. Ele fala muito sobre isso. Então nós vamos continuar hoje o estudo sobre o amor na perspectiva de João, ou na perspectiva de Jesus apresentada por João, né, melhor dizendo. E a gente vai ler a palavra. Nesse primeiro texto, nós teremos 3 textos hoje, um para cada tópico. Nesse primeiro texto, nós vamos ler 1 João, todos 3 na primeira carta de João, capítulo 3, versos de 16 a 24. Então, 1 João 3, de 16 a 24, a palavra nos diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então esse é o primeiro texto. E nesse primeiro texto, o nosso autor traz aqui a primeira marca do amor que nós vamos trabalhar nessa manhã, ou neste tempo, que é amar é entregar a si mesmo. Então o amor que é trazido por Jesus, o amor que é apresentado por Jesus, é um amor de entrega, é um amor, e esse é o amor bíblico, né? É um amor de doação, né? É um amor que coloca o outro no mesmo patamar que eu mesmo. Por isso devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um amor de entrega. E nós vemos que isso não é uma característica de João. Essa questão do amor envolve essa generosidade. A gente vê ainda no capítulo 17, até voltando aqui no texto que a gente leu, fica claro: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então esse amor, que é um amor de entrega, ele envolve generosidade. A primeira característica desse amor de entrega é um amor generoso. É aquele amor que eu olho para o meu irmão e eu consigo ver a necessidade dele e consigo ajudá-lo. A ideia é essa, basicamente é essa, é o que João está dizendo aqui. É como se essa generosidade é a qualificação desse amor através de atos. É como se eu estivesse apresentando Jesus para o mundo através do cuidado com o meu irmão. E a gente vê que Tiago vai um pouquinho além. É interessante que Tiago diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã, isso em Tiago 2, 15 e 16, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Isso é a pergunta que fica. O irmão chega para mim, está passando por uma necessidade, está passando por uma situação, e eu chego, isso, meu irmão, vai, se alimenta, come, está com fome, vai lá e come. Mas ele não tem o que comer. Não, Tiago disse que isso não adianta. É interessante que o texto de João, ele está muito casado com o texto de Tiago. João fala justamente isso, né? Se tiver recurso e não ajudar meu irmão,
o amor de Deus não permanece em nós. E Tiago fala de que adianta isso. Tiago é prático, né? Não lembra? João traz a questão do amor. Não, Tiago é prático e isso não vale de nada, isso não adianta de nada. Olha que coisa tremenda. E a gente está passando por essa situação, a gente tem que verificar, a gente tem que estar olhando para o nosso irmão com esse cuidado, com esse zelo. Isso não começa, meus irmãos, isso não começa no Novo Testamento. Esse cuidado que a gente tem que ter com o irmão, essa generosidade que a gente tem que ter, ela não começa. Deus está preocupado com a necessidade dos mais humildes desde sempre. Para nós vermos aqui que isso é uma característica, a gente conceber também que esse amor não é um mandamento novo, né? Ele é novo em sua completude, ele é novo em sua intensidade, ele é novo em sua origem, né? Nessa perspectiva, mas é um mandamento antigo, é um mandamento que já veio de antes. Nós vemos que no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 24, 19. Olha o que 19, 21. Olha o que está escrito. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. A gente vê que Deus está cuidando dos necessitados. É interessante que hoje a gente tem uma ação governamental, um Estado institucionalizado e tal. Nós tivemos agora nesse período, por exemplo, terrível da pandemia, onde pessoas estavam passando muita necessidade e o governo disponibilizou verba para essas pessoas, principalmente diante dos lockdowns. A gente não está aqui para discutir o que está certo, o que está errado, o que foi feito de certo e errado, não. Apenas constatando um fato. O governo disponibilizou dinheiro para que pessoas estivessem se mantendo nesse período difícil. Na época em que Deuteronômio é escrito, e a gente acredita que Deuteronômio foi escrito por Moisés, nós cremos nisso, a versão tradicional, a visão tradicional, né? A gente vê que quando Moisés escreve, não existia um Estado institucionalizado. Não existia essa visão estatal do Estado, as pessoas recolherem impostos, do Estado recolher impostos e fazer a campanha social, obras sociais com esses impostos. Não tinha isso. Eram as pessoas que deveriam ajudar as outras. E a lei manda, olha que coisa interessante, a lei manda que quando você for fazer a colheita, para você deixar alguma coisa. Se cair no chão, não abaixa e pega, não deixa no chão. E é interessante que a gente vê isso acontecer. Tem um caso muito conhecido até na Bíblia, que é o caso de Ruth. A gente vai lá no livro de Ruth, no capítulo 2, a gente vê justamente isso, que era comum, a gente vê isso muito claro lá, era comum que os segadores, né, as pessoas iam fazendo a colheita, eles iam na frente fazendo a colheita, e iam pessoas pobres, necessitadas atrás, para pegar o que caía. E a gente vê que Ruth faz isso. A gente vê que Ruth se coloca nessas pessoas para alimentar-se e para alimentar a sogra, Noemi. Ela vai por esse caminho e ela vai atrás dos segadores. E chega uma hora que o Boaz, né, que é o dono do campo, tal, ele chega e fala assim, olha, ela é muito nobre da parte dela o que ela está fazendo, então quem estiver na frente dela, que ela estiver seguindo, deixa cair mais espiga para ela colher mais. Ele chega a falar isso antes, é claro, do casamento, do resgate, tal, que a gente sabe da história, mas ele fala isso. Então deixa cair alguma coisa, não deixa o que cai, não, deixa cair alguma coisa para ela colher mais um pouco. E ainda fala mais, para as bordas do campo você não colher, deixar um espaço para que tenha ali o sustento para essas pessoas mais necessitadas. E é interessante que a gente leu Deuteronômio no capítulo 24, mas isso também está citado em Levítico 19 e Levítico 23. A mesma coisa está registrado lá. Então Moisés ele é muito claro nisso aí, nessa ajuda, nesse cuidado. Quando a gente vai mais para frente, aí a gente já vem até o momento de Jesus, Jesus deixa uma mensagem lá em Mateus 25. Ele deixa uma mensagem que é para a gente pensar muito bem nela. Quando Jesus fala sobre sobre o dia do juízo, quando ele voltar, quando o rei voltar, ele faz uma colocação que é muito, muito, muito interessante, justamente por essa questão das obras, né? E em Mateus 25, 34 a 40, está escrito o seguinte:
Então o rei dirá, o rei, no caso, está falando dele mesmo, né? O rei é ele voltando. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E esse texto é muito interessante porque tem pessoas que conseguem defender nesse texto a exclusividade das obras. Não é isso que Jesus está dizendo, até porque a Bíblia explica a própria Bíblia, né? A gente tem que compreender a Bíblia num aspecto geral, mas a gente, pegando outros textos bíblicos, a gente vendo que a salvação vem por meio da fé, Paulo deixa isso claro, não por obras para que ninguém se vanglorie ou se glorie por isso, mas a gente encontra lá em Tiago, ele fazendo uma explicação, é como se ele estivesse pegando esse texto de Mateus, o texto de Paulo, e falando assim, olha, a fé sem obras é morta, é necessário ou é importante que eu represente a minha fé por meio das minhas obras. É o que Jesus está dizendo aqui, como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês creram em mim e fizeram pelo próximo. E a representação aí, a demonstração está muito mais nisso. E as pessoas dizendo, mas quando que a gente viu isso? Não, vocês fizeram, qualquer um dos pequeninos estão fazendo para mim, porque vocês estão seguindo os meus mandamentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso, está seguindo o meu mandamento. Então você fazendo por ele, você está fazendo por mim, porque você está cumprindo a minha ordem. E é um cuidado, Jesus deixa isso claro. É claro que a gente consegue aqui, ele não está dizendo faça, ele fala em outros textos sobre isso. Mas aqui ele está dizendo, olha, o resultado é esse. O resultado daquilo que você, da ordem que você cumpriu, é esse aqui. E a gente vê que a igreja assimilou isso, a igreja, essa generosidade, esse cuidado com a necessidade dos irmãos, a igreja assimilou isso. A gente vê em Atos, isso no início logo da igreja, né, logo nas ações da igreja inicial, em Atos 4, de 32 a 35, a gente lê que da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A gente vê que aqui já não é o mandamento em si, as pessoas tinham desejo de fazer isso. Outras pessoas conseguem ver aqui uma obrigatoriedade para que as pessoas estejam vendendo e distribuindo, não é o que está dizendo aqui. Tanto é que se a gente for olhar nesse texto de Atos, se a gente for para o capítulo 5, a gente vai encontrar o caso de Ananias e Safira, que vendem e escondem parte do dinheiro, e a gente sabe que a resposta de Pedro é muito firme, olha, o terreno era seu, você não tinha que vender. E quando você vendeu, o dinheiro era seu, você não tinha que doar. Mas você mentiu, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então a questão estava na mentira e não no fato de ficar com a parte do dinheiro. Não, eles poderiam ter ficado com tudo, era deles. Então não há essa questão de, vamos, não, o texto não fala, vamos vender tudo, distribuir. Não, o texto não está falando isso, fala que brotava do coração das pessoas. Mas a gente vê que o vender e doar não é um mandamento. O mandamento é que nós olhemos para a necessidade do nosso irmão e estejamos nos compadecendo, tenhamos compaixão dela, ou da necessidade, né, do irmão, e vejamos a necessidade dele. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A igreja inicial já falava sobre isso, já trazia isso aí. A gente vê em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, até uma questão muito interessante. Paulo dizendo, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos.
E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante, Paulo falando de uma igreja, as igrejas da Macedônia, ele falando lá sobre a região, que uma região pobre, é o que ele está dizendo, e as pessoas mesmo assim conseguiram tirar e ofertar e levar para ajudar outras pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, poxa, eu tenho tão pouco, eu não tenho com o que ajudar. Bom, irmã, é só a gente olhar que a gente vai perceber que existem formas de ajudar, de olhar a necessidade do irmão com carinho e cumprir o mandamento. A gente pode olhar. Às vezes eu não tenho dinheiro para ajudar, mas a igreja está fazendo uma campanha, eu posso ir lá e trabalhar, eu posso dar a minha parte, eu posso contribuir com o meu trabalho. Então, alguma coisa eu posso fazer pelo bem-estar do meu irmão, pela necessidade do próximo. Então, é o que acontece aqui. E o interessante no final, quando Paulo diz que eles se entregaram, eles fizeram mais, eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Então, primeiro houve a entrega ao Senhor, primeiro eles perceberam que precisavam fazer aquilo porque o Senhor estava querendo aquilo deles, e depois eles fizeram, então, pelo próximo. Isso aqui é muito interessante nesse texto. Mas a gente vê que não para. Gálatas 2, 9 e 10, Paulo falando sobre, logo depois da conversão dele, o que aconteceu, ele diz o seguinte: reconhecendo a graça que me fora concedida, e ele estava falando aí sobre ir para os gentios, né? Ou de pregar aos gentios. Então, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, ou judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, olha que interessante, quando ali já foi um contato, né, de Paulo com Tiago, Pedro e João, e eles, então, estendem a destra da comunhão, abençoam Paulo e Barnabé, dizem, não, vão para os gentios, sim, é isso que o Senhor quer, o Senhor veio salvar a humanidade como um todo, apenas não se esqueça das viúvas e dos pobres. Olha que coisa interessante, não foi exclusivamente o evangelho, né? Paulo não foi ser apenas um missionário da palavra, mas um missionário das ações, dos atos, das atitudes, e ele deixa bem claro que ele se esforçou por fazer isso, né, já que era a prática da igreja. A gente vê que nós falamos da questão da Macedônia, e aí voltando só para a questão do ter tão pouco, a gente vê um caso que é emblemático na Bíblia, essa questão da generosidade, está lá em João 6, um texto conhecidíssimo, todos nós conhecemos, mas em João 6, de 5 a 12, Jesus diz o seguinte, o João retrata, narra a cena, né? Levantando os olhos e vendo, isso Jesus, né? Jesus levanta os olhos e vendo uma grande multidão que se aproxima, disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Olha que coisa, hein? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça, e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. A gente fala assim, ué, mas aonde está essa generosidade aqui? Jesus multiplicou o pão, mas ele multiplicou o pão porque um jovem teve a generosidade de apresentar 5 pães e 2 peixes. Aí a questão é essa, 5 pães, o próprio André fala, 5 pães e 2 peixes não vale de nada diante dessa multidão. São 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, não dá para nada, não é nada. Mas aquele jovem mesmo assim cedeu o que ele tinha. Era o que ele tinha para o lanche dele, era o lanchinho dele, ele levou o lanchinho dele. Mas ele abriu mão do lanchinho dele. E aí Jesus realizou o milagre. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Às vezes a gente olha e fala assim, gente, eu tenho tão pouco. Não se preocupe. Faça com o que você tem. O que você tem, faça a sua parte. O restante é com Jesus.
deixa que ele resolve o restante. Essa é a generosidade do amor. É por isso que há um mandamento. Porque nós vamos entrar com a nossa parte e o restante Jesus vem completo. Aquilo que está fora da nossa alçada, a gente não tem como fazer, aí ele vai pegar, vai multiplicar, ele vai fazer o que ele quiser, porque ele é todo poderoso e faz do jeito que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Isso é que é importante. E a gente fecha essa parte da generosidade. Eu acho um texto muito forte sobre isso. Está lá em Tiago 1,27. Diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, que coisa profunda. A gente vê uma inversão disso hoje, porque o que Tiago está dizendo que a religião considerada, que o nosso Pai aceita como pura e imaculada, é eu cuidar da minha vida moral, não me deixar corromper pelo mundo, e olhar a necessidade das viúvas e dos órfãos. Essa é a religião pura e imaculada, que agrada a Deus. Mas a gente vê a inversão disso hoje. A gente vê as pessoas cuidando das próprias necessidades e olhando o erro do outro. E cuidando do erro do outro, né? Então as pessoas estão olhando para a sua necessidade, o carro, a casa. Vejam bem, meus irmãos, não é questão de ter carro, casa, isso aí é errado de jeito nenhum. Mas é você olhar isso como sendo prioridade e ficar olhando o erro do outro. Ah, mas fulaninho errou, não sei quem está em erro. Não, sei. Não, olha só. Nós temos que olhar para a nossa vida e cuidar da nossa vida moral. Nós temos que cuidar de cumprir os mandamentos, isso é não se deixar corromper pelo mundo e olhar para o meu irmão com um olhar de compaixão. A gente vê muito a questão da necessidade, né? Viúvas e órfãos, é muito citado, a gente viu vários textos que a gente leu justamente sobre isso, viúvas e órfãos, mas eram pessoas muito necessitadas naquela sociedade. Então, Tiago fala isso, a gente tem que voltar àquilo, a gente tem que olhar para a necessidade do irmão e cuidar da nossa vida moral, de cumprir os mandamentos, de buscar em Deus, de andar numa vida de retidão. Isso é o que Deus espera como sendo a verdadeira religião. Então, nós vemos que, nesse primeiro momento, essa marca do amor, o amor é generoso. Mas o amor também, ele deve ser permanente. A gente viu a generosidade que a gente precisa ter para o irmão, mas a gente tem que ver isso de uma forma permanente, de uma forma perene, de uma forma que não acaba. Não adianta. Minha mãe tem um ditado muito antigo, né? Minha mãe não é tão velha assim, não. Uma jovem ainda, a menina. Mas ela tem um ditado onde ela diz o seguinte: angu de um dia só não engorda cachorro. Que ditado maluco é esse? É verdade. Se você fizer uma vez só, não adianta muito. Você tem que permanecer na atitude, na ação e na obra. Então, se nós optarmos por cumprirmos o mandamento, a gente tem que cumprir o mandamento. Já cumpriu o mandamento um dia sim, outro não, uma vez e depois esquecer? Não. Se a gente está olhando com generosidade para o irmão, a gente tem que olhar com generosidade sempre. A gente tem que colocar isso como uma prática rotineira na nossa vida. Isso é permanecer, isso é ser perene, isso é cumprir o mandamento como um todo, né? A gente vê que é muito interessante, Pedro, na segunda carta dele, 2 Pedro 1, de 5 a 8, ele fala uma coisa, ele deixa uma mensagem muito, muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte, 2 Pedro 1, 5 a 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, Pedro vai colocando qualidades que nós devemos acrescentar à nossa fé. Então, nós temos a fé e devemos acrescentar várias qualidades a ela, e ele vai colocando uma sobre a outra, né? Mas a ideia é que nós cresçamos de forma equivalente em todas elas, né? Sejamos cultivando essas qualidades e crescendo. Então ele fala sobre acrescentar a fé, a virtude, né, essa virtude que é uma excelência moral, uma boa conduta. Devemos acrescentar o conhecimento, né, saber mais sobre Deus, buscar sobre as coisas, buscar quais são os mandamentos, colocá-los em prática. O domínio próprio, que é o controlar o próprio eu. A perseverança, que aí entra a questão de permanecer. Então, a perseverança é o permanecer na palavra, é o permanecer no mandamento. Na perseverança, ou acrescentar também a piedade, que é essa devoção a Deus, e a fraternidade, que é esse cuidado com o irmão, né? Esse amor fraterno, e o amor,
como um todo, o amor sacrificial e tudo isso. E é interessante que Pedro vai falando sobre essas qualidades, mas ele continua dizendo ainda o seguinte, nesse mesmo texto, logo depois ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que coisa interessante. Pedro está dizendo, e aí tem duas interpretações para esse texto, né, para esse finalzinho. Ele pode dizer o seguinte, que quando eu não tenho essas qualidades, eu me torno inoperante e improdutivo em conhecer a Cristo. Tá? É uma forma de interpretar. Mas eu também posso entender o seguinte, que se essas qualidades se eu não estiver cultivando essas qualidades, eu não conheço plenamente Cristo e aí eu fico inoperante para o reino. Olha que coisa interessante, de qualquer uma das duas interpretações, ou em qualquer uma delas, não ter essas qualidades e dentre elas está a permanência, que é a perseverança, eu fico inoperante para o reino. Eu fico inoperante em conhecer Cristo. Eu não consigo ir além, eu não consigo fazer mais. Inoperante e improdutivo. Eu não produzo nada. É necessário que nós tenhamos perseverança. Até porque essa perseverança, ela traz para nós tranquilidade. Permanecer nos traz uma consciência tranquila. Olha o que os versos 18 e 19 de 1 João 3, que a gente já leu, a gente vai só relembrar, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E o verso 20 diz ainda, quando o nosso coração nos condenar, concluindo, né? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha só, a gente vai até falar sobre isso um pouco depois, mas o amor traz, a permanência no mandamento do amor traz uma consciência tranquila para nós. Então a gente viu, né, que nesse primeiro momento o amar é entregar a si mesmo, através de generosidade e através da permanência nesse amor. Porque permanecer também é algo que precisa de fibra, né? Não é um negócio muito simples a gente permanecer nesse amor. E isso é uma entrega, é entregar a si mesmo, é negar o eu e a gente se entregar. Mas a gente ainda consegue perceber desses textos que a gente leu, a gente vai ler mais um agora, que está na primeira carta de João, capítulo 4, nos versos de 7 a 12, que é o segundo texto da nossa lição, diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Então, amar é ser aperfeiçoado. Essa é a segunda grande característica. Depois do amar, o amar é entregar a si mesmo, amar é ser aperfeiçoado. E a primeira coisa que a gente precisa ver para falar da perfeição, a gente vai ler Gálatas 3:2. Gálatas 3:2 diz o seguinte, Paulo falando aos Gálatas, ele diz: só queria que me respondessem a isto. Receberam o Espírito Santo através do cumprimento dos mandamentos da lei? Não, porque o Espírito Santo veio sobre vocês somente depois de terem crido na mensagem do Evangelho que vocês ouviram e receberam com fé. Falta-vos, assim, tanto a compreensão espiritual dessas coisas que, tendo começado pelo Espírito, pensem agora aperfeiçoá-la através do vosso esforço humano? Será que tudo aquilo que vocês já sofreram por causa do Evangelho foi inútil? Certamente que não. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre aperfeiçoamento é que a gente não consegue se aperfeiçoar por conta própria. Paulo está dizendo isso aqui. Vocês receberam o Espírito e agora querem voltar para a lei para tentar se aperfeiçoar por conta própria, pela sua própria obra, pela sua própria ação? Isso não tem jeito, isso não tem valor. Você não consegue fazer isso. O Espírito habita em você e é isso que vai te aperfeiçoar. Cumprir o mandamento é o que vai te aperfeiçoar. E a gente vê o contraponto a isso em 1 Pedro 5:10,
onde Pedro diz o seguinte: depois de terem sofrido um pouco de tempo, o nosso Deus, que é fonte de imensa bondade e que vos dará a sua eterna glória em Cristo Jesus, ele virá pessoalmente para vos aperfeiçoar, vos confirmar e fortificar. Então a gente vê Paulo dizendo que o esforço humano não consegue aperfeiçoar, mas que Deus é ele quem nos aperfeiçoa. Só Deus consegue aperfeiçoar o cristão. Então a gente consegue verificar isso. Então a gente não consegue essa perfeição por conta própria, a gente consegue essa perfeição apenas por meio de Deus. E a gente vê que essa característica de aperfeiçoamento, isso só se caracteriza porque a fonte de todo o amor é Deus. A gente chegou a falar no início, né? Até na semana passada comentamos também sobre isso, mas Deus é a fonte de todo o amor. É por isso que o amor que vem de Deus e o amor que João está falando aqui é um amor perfeito, é um amor completo, é um amor sublime, porque é um amor que vem de Deus. Ele é um novo mandamento, mas que não é novo. Por quê? Porque ele agora se aperfeiçoou e se completou, apesar do mandamento do amor ser antigo, mas agora ele está na sua completude. E isso está sendo muito distorcido hoje em dia, principalmente porque o texto fala que Deus, nós lemos agora, né? Porque Deus é amor. Né? Então, no verso 7 logo, né? No verso 8, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão paradas pensando o seguinte: não, Deus é amor, então ele me aceita como eu sou. Sim, Deus te aceita como você é. Se você chegar diante dele, do jeito que você é, e pedir perdão, e buscar nele a salvação, a justificação, ele vai te aceitar. O que ele não aceita é permanecer como é. Então é aquele negócio, antigamente eu dizia assim, a gente pode até mudar esse sou pelo estou, né? Antigamente eu venho como estou. Hoje há uma pregação de que você venha como você está, era antigamente, hoje venha como você é. Porque o estar tem aquela coisa é um momento, mas há um aperfeiçoamento, como falamos anteriormente, ou como nós percebemos, né? Esse aperfeiçoamento, como nós estamos falando. Então, eu venho como estou, mas eu vou me aperfeiçoando nesse amor. Mas hoje a pregação é venha como você é, você não precisa mudar. Venha como você é, Deus vai te perdoar, você já tem tantos problemas e tal. Bom, aí a gente tem que entender a Bíblia num aspecto muito geral e muito macro, né? A gente viu, até na semana passada, em 2 Coríntios, que nós somos nova criatura, não somos mais da carne, não podemos ser vistos apenas como humanos, né, como seres humanos, exatamente isso. Jesus também foi visto como ser humano, mas agora ele já está glorificado. Da mesma forma, Paulo diz, olha, nós não temos que ter uma visão apenas humana sobre nós mesmos, nós temos que ter uma visão maior que isso, né, porque nós não estamos presos à carne, nós estamos mortos. No caso, é uma metáfora, lógico, né, mas nós estamos mortos e espiritualmente recebemos uma nova vida. Então, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A ideia é essa. Eu não posso verificar essa distorção de valor como sendo algo correto biblicamente. Que Deus perdoa tudo que você chega e você... A questão de Deus perdoar, é claro que ele perdoa, mas a Bíblia fala que só existe um pecado que não tem perdão. Mas você vai buscando isso, você vai analisando que tem que haver uma mudança. A questão é que Deus vai te perdoar, mas você tem que mostrar essa mudança através da busca pelo cumprimento das ordenanças, pelo cumprimento dos mandamentos. E é uma coisa interessante. Você, muitas vezes, a pessoa, né, tem essa visão de que você não precisa mudar e tal, porque Deus vai te aceitar como você é, né? Aquela coisa, grandes pregadores hoje, que o que eles têm de resultado, né, para o que eles dizem que realmente prova que eles estão pregando a verdade, é que eles terminam, tem pessoas e mais pessoas chorando. Bom, isso não quer dizer muita coisa, tem que ter mudança de vida nas pessoas. A pessoa chorar não quer dizer nada. A gente vai para um show, às vezes, de uma música secular aí, o cara cantando umas músicas bonitas, a pessoa chora também, não tem nada a ver com Deus aquilo ali. Né? Às vezes você vai numa palestra, o palestrante está falando sobre autoajuda e você chora, né? E não tem nada a ver com Deus aquilo ali. Então, essas pessoas conseguem colocar isso como sendo a prova de que eles estão falando de Deus. A questão é, o que o texto está dizendo aqui, e a gente viu isso ao longo dessa lição do amor, é que nós devemos amar como Deus nos amou. Aí eu me pergunto o seguinte, será que se eu chegar para uma pessoa dessa e disser assim, olha, então as pessoas vão se aproximar de você,
elas não vão mudar hora nenhuma e você vai ter que perdoar tudo. Eu duvido que essas pessoas façam isso. Elas têm que fazer? Tem. Até porque Pedro pergunta a Jesus quantas vezes eu devo perdoar, até 70 vezes 7 é a resposta. Mas eu duvido que essas pessoas tenham essa vida. Se uma pessoa, pô, você chegou perto de mim, você mente, você está fazendo tudo de errado e tal, você está me traindo, você está me colocando em situações difíceis. Não, beleza, te perdoo. Ah, mas você continua fazendo tudo. Não, te perdoo. Não, você continua fazendo tudo. Mas será que isso não tem fim? Será que em algum momento essa pessoa vai chegar, não, rapaz, eu preciso me afastar porque está ficando ruim para mim. Então, acham que Deus tem que agir de um jeito, mas a gente não precisa agir desse mesmo jeito. Isso é hipocrisia, já que o mandamento é que a gente tenha que amar do jeito que Jesus amou. Então, a questão toda é que a gente tem que compreender que não se pode distorcer. Quando se diz que Deus é amor, nós temos que compreender que todas as ações de Deus se baseiam em amor. Tudo em Deus se baseia em amor, inclusive a justiça. Aquela discussão de que se Deus é justo, ele não é bom. Não existe isso. Nós não temos condição. O homem caído, ele não tem condição de avaliar a moral de Deus. Não tem como. A gente fica tentando, né, discutir se Deus é bom, é justo, é amor, e se ele é amor, ele não é justo, se ele é justo, não é bom. Não, a gente não tem como discutir isso. Porque nós somos criaturas caídas. A nossa visão de moral não é a visão de moral pura, que é a visão de Deus. Então a gente não tem que discutir isso. Nós temos que compreender o que a Bíblia deixa para nós. E a Bíblia deixa para nós que nós devemos, que nós temos uma marca e nós precisamos nos aperfeiçoar através do amor de Deus em nós. E é interessante que o final do texto é justamente isso, né? O seu amor está aperfeiçoado em nós, o final do verso 12 que a gente leu. E aí a gente tem uma visão que é o seguinte, a gente se aperfeiçoa. Primeiro, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós, o texto fala isso. O amor dele está aperfeiçoado em nós, porque nós somos a representação viva desse amor. E nós nos aperfeiçoamos nesse amor. Também estamos no processo de aperfeiçoamento nesse amor, porque estamos cumprindo os mandamentos. Então, o amor, ele aperfeiçoa. Nós vemos que não adianta a gente tentar, se a gente está vivendo no amor, a gente está buscando um aperfeiçoamento, se a gente está vivendo o mandamento, a gente está se aperfeiçoando. Mas o terceiro tópico da nossa lição, nós já vimos as marcas, amar é entregar a si mesmo, a gente viu que amar é aperfeiçoar, ou amor é aperfeiçoamento. A gente vê que, fechando esse ciclo dessa segunda lição sobre o amor, nosso autor coloca que o amor é a marca fundamental. É através dessa marca que praticamente, né, sendo a marca fundamental, as outras acabam brotando, acabam fluindo. E a gente vê, continuando lendo o capítulo 4, a partir do verso 13 até o 21, que diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então o amor é a marca fundamental, por quê? Porque é como nós expressamos Deus em nós. Nós expressamos Deus, o Espírito Santo que habita em nós, através do amor que devemos ter pelo nosso irmão. Ao longo da carta, João vem falando muito sobre amor. A gente viu 3 sessões, né? A gente viu o capítulo 2, ele fala sobre amor, no capítulo 3 ele fala sobre amor, no capítulo 4 ele fala sobre amor. Então, 3 sessões onde ele explana, onde ele mostra muito bem isso. E a gente viu que, num primeiro momento, ele mostra que o amor é prova da comunhão, lá no capítulo 2, que o amor é prova da filiação, ou seja, mostra que somos filhos de Deus, no capítulo 3, e mostra que o amor é prova do aperfeiçoamento, como nós acabamos de ver. E ele agora termina dizendo que é impossível, e aí a gente volta lá no início da nossa lição, na semana passada, e também já comentamos hoje, é impossível para o cristão não dizer que
ama Deus e não ama o seu irmão. Porque você não consegue amar o seu irmão que você vê, ou você dizer que você não ama o seu irmão que você vê, como é que você ama Deus que você não vê? Então, a gente volta no início, a gente não pode negar o amor que a gente recebe. Então a gente ama o nosso irmão e através desse amor que a gente tem pelo nosso irmão, a gente acaba transmitindo, fazendo resplandecer Deus para o meu irmão, para o mundo como um todo. E essa é a verdadeira marca. Essa é a marca fundamental. É exatamente isso. Porque o mundo vê Deus em nós através desse amor. Não tem como a gente fugir disso. E esse amor são as ações, é a prática, é a generosidade, é o cuidado, é a transformação de vida, é alguém olhar e dizer assim, poxa vida, você era, agora você não é mais, você foi. Inclusive dizem que a igreja é o local dos que já foram, né? Ah, já foi isso, já foi aquilo, não interessa. O que interessa é que o Espírito Santo habita e eu estou vivendo uma nova vida, uma novidade de vida, eu estou olhando para o meu irmão, eu estou olhando para o mundo de uma maneira diferente. É isso que Deus espera, é isso que o mandamento nos leva. E é claro que isso é uma visão para o mundo, mas também é uma visão para nós. A gente também consegue olhar, a gente consegue... O verso 18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Interessante que às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente para e olha e fala assim, então, poxa, será que eu estou cumprindo os mandamentos? Será que eu estou fazendo o que Deus pediu? É só olhar, se eu estou cumprindo esse mandamento aqui, eu estou baseado na verdade, eu estou baseado nos mandamentos. Então é uma prova para o mundo, mas é uma prova também para nós mesmos, para que a gente faça uma autoavaliação e a gente consiga perceber que nós estamos cumprindo o mandamento de Deus e aí estamos diante dele. E é interessante que quando a gente está nesse amor, o texto já falou anteriormente que a nossa consciência fica tranquila, mesmo que a gente se condene, né, se a gente se preocupe, será que... Não. A gente pode ficar com a consciência tranquila. A gente viu isso no capítulo 3. A gente pode ficar com a consciência tranquila. E, através dessa perfeição do amor, como nós vimos anteriormente. E é uma prova, então, para nós também. E nós temos que ter em mente uma coisa. Nós não amamos para sermos salvos. Nós amamos porque somos salvos. Então, o amor que nós devemos ter pelo próximo não é a causa, ou não é o motivo para que nós sejamos salvos, mas é o motivo, ou é a razão, ou é uma consequência, perdão, é uma consequência da nossa salvação. Então, primeiro a gente é salvo, depois a gente começa a cumprir os mandamentos, e aí sim a gente olha para o nosso irmão de uma maneira diferente. Nós vamos concluir lendo a conclusão da nossa lição, deixada pelo nosso autor, e deixando também as questões que ficam, né, para pensar e agir. O nosso autor conclui da seguinte forma, e faz uma conclusão geral agora, né, das duas lições. O amor servirá para o cristão como evidência da verdadeira transformação. Perdão. Opa. Vou começar de novo aqui. Estava lendo a conclusão da semana passada. Não, conclusão dessa semana, que é a lição total. Não podemos banalizar o amor, é preciso vivê-lo. O amor cristão é sacrificial, porque ele tem sua origem no amor do Pai, que deu seu Filho por nós. O amor cristão não é um sentimento humano, baseado em convenções pessoais, mas um mandamento. O verdadeiro cristão busca viver em amor, porque Deus é amor. E aí fica para a gente pensar e agir, né, para a gente refletir e ver como estamos e nos aperfeiçoarmos, né, já que esse é um dos objetivos do amor. Primeira questão, ou primeira reflexão. O que você tem feito quando encontra alguém diante de uma necessidade? Segunda, suas ações com aqueles que estão em situações de necessidade são de julgamento ou de amor? Terceiro, você consegue compreender o amor de Deus por você e tem buscado... Você consegue compreender o amor de Deus por você e tem buscado nele ser aperfeiçoado diariamente? Olhando o seu testemunho, você tem a tranquilidade de afirmar ter a marca do amor? Ficam essas lições, essas reflexões para nós, que a gente possa buscar cumprir o mandamento do amor,
o mandamento supremo, o mandamento, a base, né? A marca fundamental do cristão. Nós vamos orar entregando a Deus este momento de tão profunda reflexão da palavra dele, que ele esteja conosco em todo o tempo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos pela Tua palavra que foi estudada, que foi lida, que foi aprendida, Pai. Nos ajuda a pôr em prática os Seus mandamentos, nos ajuda a pôr em prática esse principal mandamento, Senhor, que é o amor. Que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais no Teu amor, Senhor, e que o Teu amor se aperfeiçoe cada vez mais em nós. Que possamos ser um farol mostrando a luz de Cristo para o mundo. Continua recebendo o nosso culto, nossa adoração. Seja conosco em todo o tempo, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem, falaremos sobre a marca da santificação. Um grande abraço e até lá.